Olá pessoal, boa noite, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de História aqui pelo canal Educação, então desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Na nossa aula de hoje, dia 14 de outubro, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo que é sobre a ocupação e colonização do continente africano. Mas na aula de hoje, de uma forma específica, eu quero falar aqui sobre o continente asiático, tá certo? Porque a nossa próxima aula, ela será sobre descolonização do continente africano e asiático. Então, na aula passada, a gente aprendeu de que forma que ocorreu a colonização do continente africano. E na nossa aula de hoje, olha só, eu coloquei aqui, foco na colonização do continente asiático, tá certo? Então, o objetivo da nossa aula, pessoal, é compreender de que forma que ocorreu o processo de colonização europeia dentro da Ásia. Né? Então, compreender quando esse continente ele foi ocupado e colonizado, qual foi o impacto que ele recebeu nas questões econômicas, sociais, políticas, culturais, porque nós já aprendemos aqui que é claro que houve um grande impacto, né, na colonização, tanto na Ásia, na África ou aqui mesmo na América. Né? A gente pode citar como exemplo o próprio território brasileiro, que foi colonizado a partir de 1500 pelos portugueses, né? Ocupado, explorado e colonizado mesmo a partir de 1530. Então, nós tivemos indígenas sendo escravizados, população africana, né, que foi sequestrada, retirada do seu continente, trazidos para o Brasil para também serem colocados ali no processo de escravização. A gente vê, né, como todo o continente americano ele de fato recebeu esse impacto, né, gente? Num processo de colonização, a gente tem uma retirada dos nossos recursos naturais, né? A gente tem uma quebra da nossa cultura, porque os indígenas, por exemplo, não poderiam praticar a sua religiosidade, falar a sua língua, trabalhar a sua maneira. Então, é claro que uma colonização, ainda mais muito baseada na violência, como foi essa colonização feita pela Europa, é claro que gera muitas consequências negativas dentro de um país, tá certo? Então, a gente já viu essa colonização na África e na aula de hoje a gente vai ver na Ásia, beleza? Então, você que está aqui assistindo a nossa aula no nosso canal do YouTube, apareçam aqui no nosso chat. E o pessoal que está em Novo Santo Antônio, eu estou vendo que estão conectados. Então, professor presencial, professora presencial, por favor, apareça aqui no nosso chat. Se não tem professor aí, o aluno que estiver conectado, por favor, manda aqui um hello, tá certo, gente? Então, olha aqui. Vamos relembrar rapidinho o que a gente discutiu na nossa aula da semana passada, que foi sobre colonização do continente africano. Nós aprendemos, gente, que a colonização da África pelos europeus, ela começa por volta do século XV. Né? A gente aprendeu que Portugal foi um país pioneiro, desembarque em Ceuta, no Marrocos, no norte da África, lá em 1415, no início do século XV. Né, Portugal foi os primeiros ali a dominar toda a costa do continente africano. Né, aqui no mapa vocês estão vendo, ó, Ceuta em 1415 e até, né, porque o continente africano é próximo da Europa. Existe um ponto na Europa que inclusive dá para ver o continente africano. Então, é interessante a gente perceber que era um pouco próximo, então por isso mesmo é a primeira parada de Portugal. E lembrando, né, gente, que durante o século XV e o século XVI, nós tivemos as navegações marítimas europeias, que
eram países europeus que se lançam aos mares com o objetivo de conquistar novos territórios. Então, a gente tem Portugal chegando à África em 1415 e chegando ao Brasil em 1500, no início do século XVI. Então, Portugal começa a ocupar o Brasil quase 100 anos depois, que já estavam ocupando o continente africano. E na busca, o objetivo era uma busca por uma rota para chegar até as Índias. Como a gente sabe, o objetivo era chegar aqui, na Ásia. O objetivo era explorar esse território muito conhecido pelos seus produtos naturais, as suas especiarias. Mas olha aí no mapa, gente. É um rolê para tu sair da Europa e chegar na Ásia. Eles passavam por todo o continente africano, que inclusive lembra muito o mapa do Brasil também, Então, olha aí. Portugal chega em Ceuta, no norte da África, em 1415, no início do século XV. Depois vai para o Cabo do Bojador. Lembrando que essas datas que eu falo, para ninguém estar decorando nada. Eu coloco aqui para a gente se situar, beleza? Olha aí, depois na Guiné, lá em 1434, no Congo, em 1482, inclusive nós vimos que a colonização do Congo pela Bélgica foi uma das colonizações mais violentas da África. A gente viu que era muito comum mandar arrancar um braço, um nariz, uma mão, caso um determinado grupo não conseguisse atingir a cota da retirada da borracha. Essa borracha matéria-prima retirada da África e virava pneu, tecnologia na Europa. Depois, a grande tensão era passar pelo Cabo da Boa Esperança, gente. Porque aqui essa região ela era bem tensa, com muitas tempestades, Por isso que Portugal demorou bastante para chegar até a Ásia. E aí, por isso mesmo que a gente aprendeu, que o Pedro Álvares Cabral, ele faz um desvio aqui para o sul. Digamos que aqui no sul, era o Brasil, entende? Então, é todo um contexto de anos para conseguir fazer toda a costa do continente africano e, enquanto isso, Portugal ia colonizando todo esse território. Então, o objetivo era chegar na Ásia, porque estavam pensando ali nas oportunidades, de atender o seu mercado consumidor. Porque, por exemplo, Portugal comprava muitas especiarias dos árabes. Então, os árabes, que já estavam dentro da Ásia, lembrando que o Oriente Médio ele é um subcontinente, porque ele está dentro do continente asiático, mas a cultura é tão diferente que é considerado um subcontinente. Então, os árabes eles já haviam ido até ali, as Índias, levavam esses produtos para a Europa. Então, os italianos compravam dos árabes, Portugal comprava dos italianos. Então, era um mercado muito terceirizado. E Portugal tinha um objetivo de fato, chegar na Ásia e comprar diretamente, Então, é a mesma coisa, imagina, eu tenho essa caneta aqui e eu compro ela lá em Esperantina e eu vendo ela para Novo Santo Antônio, que está aqui comigo, é muito diferente, Novo Santo Antônio já vai comprar na terceira mão. É muito melhor comprar logo no fabricante. Então, a ideia era essa. Ao invés de comprar dos árabes e logo na Ásia e comprar direto lá. Mas, para isso, tinha que dar toda essa volta. Então, após os primeiros, a gente viu aqui que Portugal acaba fazendo toda a costa do continente africano, instalando feitorias, explorando metais preciosos, o marfim, os produtos agrícolas. E é claro que essa exploração no continente africano, que acabou gerando a divisão desse território lá no século XIX, durante o processo de imperialismo, também vai ocorrer aqui no continente asiático, ok? Então vamos lá, colonização da Ásia. A ocupação das Índias, gente,
que era o nome genérico para as terras que estavam sendo ocupadas, começaram, né, durante a chamada Revolução Comercial, que ocorreu no século XV até o século XVII, em que esses países europeus, como Espanha e Portugal, que foram pioneiros, o objetivo era justamente sair de dentro da Europa e ir ocupando novos territórios. Então, Portugal, por exemplo, vem ocupar a África no século XV, vem ocupar e explorar o Brasil no século XVI, na América. A mesma coisa aconteceu com a Ásia, né? Vocês podem ver aí na tela o mapa do continente asiático, e o continente asiático inteiro também foi explorado, também foi dividido, né? Então, durante o século XV ali, quando se tem início de fato essa exploração. Então, durante essa exploração, gente, estavam garantidos produtos como as especiarias, né? A gente dá destaque para as porcelanas e todo tipo de mercadoria que era encontrado dentro da Ásia e era levada para ser vendida e revendida dentro do continente europeu. Né, os portugueses também foram os primeiros europeus autorizados a constituir portos em certas regiões da Índia, China e Japão, tá vendo? Então, os portugueses, gente, de fato foram pioneiros nessas navegações marítimas a partir do século XV, né, ali por volta de 1400. Então, colonizou, ocupou a África, a Ásia e a América. Aí na tela vocês estão vendo, né, esses países, alguns asiáticos. Está vendo a Rússia, considerado o maior país do mundo, que é o que está de vermelho, porque de fato é um país que pega um pedaço do continente europeu, também pega o continente asiático, né? Inclusive a gente já estudou muito sobre a Rússia aqui, né? Então todo esse território aí, gente, todo esse continente extremamente explorado, né? Lembrando que tá vendo essa parte aqui, ó, Turquia, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, essa galera aqui já é o continente, é o Oriente Médio, né? Mas como a gente tem características culturais tão diferentes, mesmo assim ainda é dentro da Ásia, mas é considerado um subcontinente, beleza? Bom, então, com a Revolução Industrial, o cenário econômico europeu mudou bastante. Lembra que a Revolução Industrial é um processo que começa a partir de 1750, metade do século XVIII, na Inglaterra. Lembra quando a gente aprendeu aqui sobre o imperialismo? Que é no século XIX, o imperialismo foi justamente a corrida desses países europeus industrializados, como França, Inglaterra, Alemanha, Itália, e o objetivo desses países era justamente ir explorar o continente africano e o continente asiático durante o século XIX. Foi isso que a gente viu na nossa aula passada. E a Revolução Industrial, ela tem início ali na metade do século XVIII, 1750, na Inglaterra. E como nós já vimos, gente, isso aí modifica completamente tanto a forma de produzir como a forma de trabalhar também. Então, agora a produção era através de máquinas, né? Então, era um trabalho muito mais rápido, que se gastava muito menos, e era muito baseado na exploração do trabalhador, em que existiam mulheres, homens, crianças sendo explorados dentro dessas fábricas, né? E essa revolução industrial, ela gera um impacto muito grande na Europa, mas também na Ásia e na América. Então, com esse surgimento aqui dessas fábricas, começaram a se produzir muito mais, e é claro que se precisava também de muito mais matéria-prima. A base, por que a Revolução Industrial ela tem início ali na Inglaterra? Justamente porque a Inglaterra ela tinha fonte de energia, que era o carvão mineral, que era a base da energia dessas máquinas a vapor.
mas para poder utilizar essa máquina a vapor, precisaria de uma matéria-prima, né? A Inglaterra, ela tinha muito destaque com a indústria têxtil, que é a indústria de tecidos, né, com base no algodão. Então, se plantava o algodão, muito ali também num trabalho escravizado, e virava uma fibra, virava um tecido. Com o passar do tempo, começa a se querer produzir, industrializar outros produtos, né? Então, por exemplo, a borracha no Congo é um grande exemplo em que houve uma grande retirada de borracha para virar pneu na Europa. Inclusive, essa é uma das características que transformam um país, né? A gente diz que um país ele é desenvolvido justamente porque ele produz tecnologia, ok? Por que que o Brasil, ele era hoje, né, não querem usar mais esse termo na geografia, que é um país subdesenvolvido, mas a realidade é essa. Os países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, é porque é um país que basicamente ele tem matéria-prima e que durante todo o processo de colonização, essa matéria-prima ela foi retirada do nosso território. Então, se retira a matéria-prima de um território e essa matéria-prima vira tecnologia em outro. E é claro que o país que tem a matéria-prima sendo retirada, ele fica enfraquecido economicamente. Beleza? Então, ao mesmo tempo, era preciso menos mão de obra e aí o desemprego aumentou. Por quê, gente? Porque pensa assim, quando essa revolução industrial ela tem início lá na Inglaterra, na metade do século XVIII, a gente precisa entender como que as pessoas elas viviam antes disso. E antes da Revolução Industrial, o trabalho ele era manual, artesanal. Então, aquele artesão, ele participava de todo o processo de produção. Então, imagina assim, um sapato, né? O trabalhador, ele retira o couro, ele trabalha aquele couro, ele faz o sapato, ele corta, ele costura, ele cola a sola, ele faz a embalagem, ele coloca o cadarço e ele vende, porque ele fez todo o processo. Agora, com a Revolução Industrial, não. O trabalhador ele começa a desenvolver um trabalho muito repetitivo, bem robótico, porque ele não participa mais de todo o processo. Ele participa apenas de uma única etapa. Então, se for para ele passar 18 horas do seu dia apenas colando a sola, ok, é isso que ele vai fazer. Então, isso, gente, gera um grande número de pessoas desempregadas, porque a máquina, ela trabalha mais rápido, a máquina não adoece, no máximo ela pode quebrar e depois ser consertada. A máquina, ela não chega atrasada no trabalho, a máquina não para ir ao banheiro, a máquina não engravida e, principalmente, a máquina não cobra, não reivindica direitos. Então, o trabalhador humano ele vai ser cada vez mais substituído pelo trabalho da máquina. E é claro que isso gera também um impacto econômico ali dentro da Inglaterra e de outros países que, quando a Revolução Industrial ela já tem uns 100 anos na Inglaterra, né, então por volta de 1860 começa a chegar em outros países da Europa e também na Ásia. Então, muitas nações industrializadas, como a França e a Inglaterra, elas vão fazer o quê? Elas vão gerar uma conquista imperialista. Eu expliquei, né, sobre isso aqui na nossa aula passada. Lembra do imperialismo? Então, as conquistas imperialistas, que são países europeus industrializados que vão para o continente asiático e o continente africano, durante o século XIX, desenvolver também uma exploração dentro daquele continente. Lembrando que eu estou falando do século XIX no imperialismo, mas a colonização já estava desde o século XV. Então, gente, desde o século XV, que é 1400, que a Ásia e a África já estavam sendo exploradas. Aqui na tela vocês estão vendo uma divisão
do continente asiático. É bem interessante a gente perceber essas divisões, porque é de acordo com a cultura, com o idioma desses povos, né? Então, olha aí o Oriente Médio, é tudo que está de amarelo, que é considerado um subcontinente, porque apresenta tantas características culturais diferenciadas que não é considerado ali de fato, né, é asiático, né, gente? Mas ele tem essa característica de ser considerado um subcontinente, porque é um continente dentro de um outro continente. A gente tem a Ásia Setentrional, que é o que está aí de vermelho, que é a Rússia. Olha o tamanho da Rússia, né? Pega a Ásia e pega a Europa. A Ásia Central, de verdinho. A Ásia Meridional, que está de lilás. A Ásia, o Sudeste Asiático, que é o que está aí de vinho, né? Como a gente fala. E esse laranjinha mais claro é o Extremo Oriente. Então, são quantas regiões? 6 regiões com características políticas, econômicas, religiosas muito diferentes até uma das outras. Ok? Bom, também vou falar aqui do imperialismo, né? Pois perfeito. Beleza. Olha aqui o imperialismo, né? Inclusive eu falei na aula passada também que o imperialismo é um processo de expansão de grandes potências europeias para a Ásia e para a África. Porque, como eu expliquei, a Revolução Industrial, gente, o próprio nome revolução significa que houve uma grande mudança. Muda a forma de trabalho e a forma de produzir. E eu digo a forma de trabalho porque antes o trabalho era artesanal e manual e agora não vai ser mais. Vai ser um trabalho fabril, mecanizado. Muda também toda a estrutura de vida desses trabalhadores. É também durante a Revolução Industrial que a gente fala pela primeira vez em salário, certo? Por quê? Porque antes não existia essa lógica de eu trabalhar para vender a minha força de trabalho. Isso também é algo que a gente aprende lá com Karl Marx na sociologia. Ele que se desenvolve essa ideia de que agora, se eu não tenho a fábrica, a loja, a escola, o supermercado, se eu não sou dona de algo, eu preciso trabalhar. E eu só vou trabalhar vendendo a minha força de trabalho. Então, por exemplo, aqui no canal Educação, eu dou aula, eu estou vendendo a minha força de trabalho, porque no final do mês eu recebo um salário para conseguir me sustentar. A lógica dele seria o quê? Se eu fosse a dona da escola, eu não estaria vendendo a minha força de trabalho. Eu estaria lucrando em cima do trabalhador que eu coloco para dar aula no meu lugar. Entende a lógica? Então, a Revolução Industrial, ela muda completamente a estrutura, a forma que se produz comida, sapato, roupa, medicamento, tudo agora é na lógica da fábrica, porque se produz muito mais rápido. E a galera quer o quê? Vender, porque se eu produzo mais rápido, eu vendo mais rápido, eu lucro mais rápido, eu volto a produzir de novo para lucrar de novo. Então, é um círculo, né? E aí, o que essa galera pensa na Europa? Beleza, a gente quer produzir, mas a gente não tem matéria-prima. Essa é a grande questão dentro da Europa. Eles não têm matéria-prima. Então, não tem ferro, não tem, aqui ainda no século XIX, né? Não tinha outros países, não tinham nem a energia para poder fazer a máquina funcionar, como é o caso do carvão mineral, né? Também ali é um recurso da própria natureza, né? Não tinham as minas de carvão. Então, não tem algodão em grande escala, não tem borracha em grande escala. Então, não tem madeira em grande escala, não tem ferro. Então, o que a galera faz? Vamos para a Ásia, vamos para a África retirar. Do mesmo jeito que fizeram, bora para a América retirar também. Então, o imperialismo é isso. São países europeus que vão para a África e para a Ásia explorar esses territórios. E lembrando, na aula passada, eu expliquei sobre a missão civilizadora,
que eram as justificativas utilizadas no imperialismo. Lembrando que não existe justificativa, né, gente? Por que que a missão civilizadora ela era baseada em uma teoria racista? Então, era o fardo do homem branco. Era aquela ideia de dizer assim, a Europa, ela, desde quando ela começa a colonizar esses países, ainda no século XV, dizia o quê? A nossa cultura ela é melhor. Então, a gente pode retirar os elementos, os recursos naturais de outros povos, né? Então, era a mesma lógica aqui do Brasil, né? Deles dizerem, tudo bem colonizar o Brasil, é um território que não tem ninguém. Indígena não é importante, então retira tudo que pode. E aqui no imperialismo vai ser da mesma forma. A Europa, ela é e quando eu digo a Europa, países, né, dentro da Europa, a Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália. Olha aí o continente africano inteiro dividido. E a lógica era dizer o quê? Nós vamos para a África e para a Ásia explorar, porque é uma galera inferior. Então a gente vai levar o conhecimento. Então é uma teoria racista porque eu me baseio na ideia de que existe um povo com uma cultura que é inferior à minha cultura branca, à minha etnia branca. Né? Então a etnia negra, africana e amarela asiática é inferior. Então, nós podemos ir explorar. Essa era a missão civilizadora. Então, a ideia, né, o próprio nome, missão civilizadora, que é a ideia de que eu vou tornar um país uma civilização. Sendo que já era, gente. Para ser civilização, basta nascer, existir e ter um grupo formado. Mas a Europa, ela entendia muito a civilização na ideia de ser branca. E aqui no Brasil, por exemplo, a Europa achava que os indígenas não eram um povo, uma civilização, um povo civilizado, porque na visão da Europa, civilização era tu saber usar uma colher, um garfo, uma faca, era tu ter uma noção do que é banheiro, onde se defeca, onde se urina, era a noção de que se eu sou um ser humano, eu escondo o meu corpo, ninguém vê. Então isso era civilização na cabeça da Europa, né, do continente europeu. E hoje a gente já quebrou essa ideia de civilização. Civilização é um povo e acabou. É um povo que tem uma própria luta pela sobrevivência. Por isso que a gente fala civilização indígena, persa, maia, asteca, inca. Né, porque são civilizações, apresentam a sua própria forma de lutar pela sua sobrevivência. Então, gente, ao contrário aqui, lembra, a gente viu a África inteira dividida no século XIX. E ao contrário, né, do que ocorreu na África, não houve uma convenção onde se delimitou de que forma que o continente asiático ele seria dividido, tá certo? Então é por isso mesmo que a Conferência de Berlim, que a gente viu também na aula passada, né, acerca de como que seria dividido o continente africano, não foi da mesma forma que foi utilizada lá na Ásia, né? Com a Ásia não havia essa ideia de problema, e eu botei entre aspas, né? Porque de fato não é um problema mesmo, porque desde o século XVI a Ásia ela vinha sendo sistematicamente explorada, né? Então, ao contrário do continente africano, onde se aranhava, né, como a galera fala, o litoral. Ou seja, a Ásia, desde o século XV, ela era explorada, de fato. Né? Mas a África, desde o século XV, ela era explorada principalmente pela costa, pelo litoral. Né? Porque a Europa, gente, ela tinha muito a ideia de utilizar a África para retirar pessoas lá de dentro, enviar para o mundo todo no processo de escravidão. Então era muito melhor, porque o continente africano é incrivelmente grande, com culturas extremamente diferentes. Então Portugal, por exemplo, para gastar menos, ele não ia aqui dentro do território no século XV. Ele colonizava aqui, ó, na costa, pegava as pessoas que viviam na costa e enviava para cá. Né? Digamos que aqui é o Brasil, já que o Brasil está mais ao sul. Então, agora no século XIX, não. A gente aprendeu que no século XIX eles entram dentro do território mesmo, né?
Então, tal que a imagem tá aí para te mostrar isso. Beleza? Então, lembra, né? A Ásia, ela tem um processo diferente, porque desde o século XV ela já era explorada dentro do continente. E no século XIX piorou, fortaleceu ainda mais essa exploração. Então, vamos aqui começar pela Índia. Né? A Índia, gente, ela foi ocupada gradativamente pelos ingleses e franceses a partir do século XVIII. No entanto, os franceses tiveram que renunciar e conquistar mais territórios nesta região após a Guerra dos 7 Anos, que eu não vou entrar muito aqui nesse detalhe, não. Aqui na tela vocês estão vendo aspectos da vida cotidiana dos funcionários britânicos na Índia no início do século XX. Sabe uma coisa que é muito bizarra quando a gente estuda isso aqui, gente? É que a gente pensa muito assim, o Brasil se torna independente em 1822. Lembrando que eu sempre digo, é uma independência muito mais na teoria do que na prática. Por quê? Porque o Brasil se torna independente, mas é uma piada. Porque a gente teve primeiro que fazer empréstimo com a Inglaterra, pagar Portugal. Portugal leva quase 5 anos para reconhecer a nossa independência, mesmo já tendo recebido o dinheiro, né? Depois, o Brasil continua com as velhas estruturas políticas, econômicas e sociais, porque a gente continuou com a monocultura, com a agroexportação, ou seja, tudo que é produzido é enviado para a Europa, e a escravidão também permaneceu, e a gente não virou república. Viramos monarquia. Que independência é essa que ninguém vota, que ninguém participa de decisão política, que todo mundo fica subordinado ao interesse do rei? Não é independência, gente. É muito mais só no papel, porque na prática não ocorreu. E aí o que chama a atenção é que, por exemplo, muitos países africanos e asiáticos só vão se tornar independentes outro dia. Tem países, gente, na Ásia que se tornaram independentes tem 10 anos. Então é algo muito recente. A Europa, até hoje, tem regiões ali, né, ainda dependendo economicamente de países europeus. Né? Então, a Índia, por exemplo, ela só se torna independente, eu acho que tem 50 anos que a Índia é independente da Inglaterra. Na próxima aula, que é sobre esse conteúdo aqui, eu vou trazer as datas direitinho. E aí, olha isso aqui, né? Então, a gente tem lá o cara, né, o homem, essa mulher, utilizando pessoas como meio de transporte, justamente naquela ideia de que são pessoas que têm uma cultura inferior, então eu posso explorar, eu posso escravizar, posso violentar, posso decepar a mão, o nariz, o braço e tá tudo bem. Não se falava sobre isso, né? Justamente por uma lógica de que a Europa ela podia tudo. Que é justamente o que a gente fala muito de um eurocentrismo, que é a ideia de que a Europa é o centro do mundo, então ela pode tudo. Então, mas aí, será que ela pode tudo? A galera, claro que se revoltava. Eu quero muito que vocês entendam isso, né? Que ao longo da história, essas civilizações, gente, elas lutaram muito pela sua independência. Eu vou trazer aqui agora, eu pensei que eu tivesse colocado outro exemplo. Mas tudo bem, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente analisar. Primeiro, a revolta dos Cipaios, que foi na Índia, lá em 1857. Índia versus Inglaterra, né? A revolta dos nativos que serviam no exército colonial ou na Companhia Britânica das Índias Orientais contra a ocupação britânica. Essas Companhia das Índias Orientais da Inglaterra, sabe aquela história de pirata que a gente aprende aí nos filmes da Disney? Era muito real, né, gente? A Inglaterra, ela tinha essa companhia que era para ela conseguir sair da Inglaterra e chegar até a Índia de uma forma segura, de uma forma que os seus produtos conseguissem, né, sair, no caso da Índia, e ir para a Europa. E aí é que entra esses piratas, né, que era uma prática muito comum. A galera saqueava navio, né, justamente para fazer a retirada desses produtos de dentro deles.
E aí a gente tem um quê? De fato, um exército dentro da Índia lutando contra essa ocupação. E as consequências, vitória da Inglaterra. Isso aqui vocês vão ver demais. Ainda mais na próxima aula, quando eu trouxer todas as revoltas de luta na Ásia e na África, vocês vão ver como essas revoltas elas eram muito abafadas, porque também era um povo que não conseguia, não tinha tanta estrutura para lutar contra um exército inglês conhecido como um dos maiores do mundo durante o século XIX. Aqui no século XIX, a Inglaterra era considerada a maior potência do mundo, tanto economicamente como militarmente. Ela só perde esse status no início do século XX, no final da Primeira Guerra Mundial, que aí a Europa entra num caos e os Estados Unidos se tornam essa potência que a gente conhece hoje. Mas aqui, na metade do século XIX, gente, a Inglaterra era uma superpotência, né? Então a gente tem vitória da Inglaterra, acaba com a Companhia das Índias Orientais, não conseguiu mais estruturar, porque os navios eram atacados o tempo inteiro. Então a Inglaterra fala, não, tá, beleza, a gente vai dar um tempo da Companhia das Índias Orientais, mas ao mesmo tempo a Índia é incorporada ao Império Britânico. Né? Então a Índia hoje, uma das línguas mais faladas na Índia é o inglês, né? A gente tem os dados de telemarketing, por exemplo, que um dos maiores grupos, telemarketing, né, a noção da empresa, uma das maiores do mundo, é dentro da Índia, e a galera atendendo nos Estados Unidos e da Inglaterra, né? Justamente porque a língua inglesa é muito falada lá. E, gente, é uma desigualdade social tão grande que muitos jovens na Índia, o melhor emprego que eles vão conseguir é no telemarketing, porque tem uma demanda muito grande lá dentro. E também porque tem essa característica de se falar o inglês com menos sotaque. Então, a galera nos Estados Unidos ou na Inglaterra que liga consegue entender perfeitamente, né? Já que esse tipo de mão de obra não é abundante nos Estados Unidos e nem na Inglaterra, justamente porque as pessoas lá, né, conseguem ter outras possibilidades de trabalho, e também porque é uma forma de trabalho que se paga muito mal. Então, aqui no Brasil também, né? Então, é justamente se forma um grupo muito grande lá, porque aí o dinheiro é bem melhor, né, gente? Vale bem menos do que $1 norte-americano, do que uma libra inglesa. Então é muito mais lucrativo para eles colocar esse tipo de trabalho dentro da Índia, por exemplo. É a mesma noção que a gente tem aqui quando se fala, a gente vai ter multinacionais instaladas no Brasil para gerar emprego. Se gera emprego, mas se gera muito mais lucro para o país de origem dessa empresa, porque afinal de contas, 1 hora de trabalho de um latino-americano, de uma pessoa latino-americana, nem se compara com uma de uma pessoa que está na Inglaterra, que está na Europa ou que está na América do Norte. Então o interesse é justamente esse, pagar menos, né, a força de trabalho. Ok? Deixa eu ver. A gente está encerrando aqui, eu vou falar aqui. Vou deixar para a gente falar um pouco mais da China na parte 2, na segunda parte da nossa aula, tá bom? Aí na tela vocês estão vendo uma representação muito boa do que era esse processo do imperialismo, né? Esses animais representando esses países. Então a Rússia representada pelo urso, a França pelo galo, o Império Alemão e os Estados Unidos pelas águias, a Inglaterra o leão, teoricamente, né, a ideia do leão ser o chefe da selva, disputando o cadáver do dragão chinês. O que isso quer dizer? A Europa inteira explorando, e os Estados Unidos, no caso, né, que é a América, mas os Estados Unidos também participam desse processo no século XIX, explorando a China dentro do continente asiático. É um país que também foi extremamente explorado durante esse período. Ok? Então a gente encerra aqui a primeira parte da nossa aula. Fica aí, porque daqui a 3 minutos eu estou de volta para a gente dar continuidade.